Nas aulas anteriores, utilizamos a derivada como ferramenta para o esboço de gráficos de uma função. Outra aplicação, das mais notáveis da derivada, é aquela que busca os valores máximos e mínimos de funções. Esse tipo de problema é bem comum no dia a dia. Um homem de negócios procura maximizar seus lucros e minimizar custos. Um engenheiro, ao projetar uma máquina ou equipamento, deseja maximizar a eficiência. Um piloto de linha aérea tenta minimizar o tempo de voo e o consumo de combustível. Quando a ciência estuda fenômenos naturais, diversas vezes é possível presumir que a natureza age de tal forma a minimizar ou maximizar determinada quantidade. Sempre que utilizamos palavras como maior, menor, o máximo, o mínimo, o melhor e assim por diante, é razoável conjecturar que algumas espécies de problemas de máximos e mínimos está por perto. Se pudermos expressar estes problemas em termos de variáveis e funções, podemos utilizar a derivada para nos ajudar a compreendê-los e resolvê-los. Vamos entender como isso funciona através de exemplos. Então vamos começar. Exemplo 1. Achar dois números positivos, cuja soma é 16 e cujo produto é o máximo possível. Vamos identificar esses números com as variáveis x e y, cuja soma é igual a 16. X mais y é igual a 16. Estamos procurando valores particulares de x e y que maximizem o produto. Podemos representar este produto através da função p da seguinte forma: p é igual a x vezes y. Como podemos perceber na expressão, a função produto p é uma função de duas variáveis. Isso dificulta a resolução porque trabalhamos até agora com funções que dependem de apenas uma variável. Essa dificuldade pode ser contornada utilizando a primeira equação que escrevemos. Podemos expressar y em termos de x. O y vai ser 16 menos x. Se substituirmos y por 16 menos x na função produto, esta dependerá apenas da variável x e a função produto poderá ser tratada com o cálculo diferencial que utilizamos até agora. Fazendo essa substituição, a função produto se torna um p de x igual a x vezes 16 menos x. Se a gente fizer a multiplicação, x vezes 16, 16x, x vezes menos x ao quadrado. Perceba que a função produto é um polinômio do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola, e ela é côncava para baixo porque o termo quadrático é negativo. As raízes da função são x vezes 16 menos x vai ser zero. Essa expressão será nula quando um dos fatores for nulo, quando x for igual a zero, ou quando 16 menos x for igual a zero, ou seja, quando x for igual a 16. Teremos uma parábola côncava para baixo, que toca o eixo horizontal em x igual a zero e x igual a 16. Queremos maximizar essa função. No ponto máximo da função, a reta tangente é horizontal. Neste ponto, a derivada é nula. Então, vamos calcular a derivada da função e determinar este ponto. P' de x vai ser a derivada de 16x é 16 e a derivada de menos x ao quadrado menos 2x. O ponto crítico será quando 16 menos 2x for igual a zero. Se a gente passar o menos 2x para o outro lado, 16 vai ser igual a 2x. Então, o x vai ser 16 sobre 2, que é igual a 8. O valor crítico é o P de 8, que é 16 vezes 8, menos 8 elevado ao quadrado. 16 vezes 8 dá 128, menos 8 ao quadrado, 64. 128 menos 64 vai dar 64.
O valor de y é y igual a 16 menos 8, que é igual a 8. Para evidenciar que o ponto em questão é o máximo da função, vamos calcular o valor da derivada segunda. P2' de x vai ser a derivada de 16 é 0 e a derivada de menos 2x menos 2. A derivada segunda é sempre negativa. Isso explica que a função é sempre côncava para baixo e o valor calculado representa o máximo. Exemplo 2. Um jardim retangular de 50 metros quadrados de área deve ser protegido contra animais. Se um lado do jardim já está protegido por uma parede de celeiro, quais as dimensões da cerca de menor comprimento? Um esboço do problema é apresentado na figura. Nela, x é a largura da cerca e y o comprimento. Se chamarmos de L o comprimento total da cerca, podemos dizer que L é igual a 2x mais y. A área do jardim é igual ao produto da largura pelo comprimento e vale 50 metros quadrados. Então, x vezes y é igual a 50. Queremos minimizar o comprimento da cerca, que é uma função de duas variáveis. No entanto, utilizando a equação da área do jardim, podemos expressar uma das variáveis em termos da outra. A gente vai expressar o y em termos de x. O y vai ser 50 sobre x. Escrevendo o y em termos de x na função do comprimento, ele se torna um L de x, né? Uma função de uma variável agora, que é igual a 2x mais 50 sobre x, que é o y. Queremos minimizar essa função e o caminho é determinar os seus pontos críticos, ou seja, os valores de x para os quais a derivada é nula. Para facilitar o cálculo, vamos escrever o segundo termo da função na forma exponencial. Podemos escrever que o L de x vai ser 2x mais 50 vezes x elevado a menos 1. Calculando a derivada agora, o L' de x vai ser a derivada de 2x é 2, mais 50, que é uma constante, e a derivada de x elevado a menos 1, o menos 1 vira um fator, vezes menos 1, e eu vou subtrair um do expoente, x elevado a menos 2, que dá 2, 50 vezes menos 1 dá menos 50, x elevado a menos 2. Esse expoente negativo eu posso tirar transformando a expressão numa fração. Então fica 2 menos 50 sobre x elevado ao quadrado. A derivada será nula quando 2 menos 50 sobre x ao quadrado for igual a zero. Se a gente passar o menos 50 sobre x ao quadrado para o outro lado, vai ficar 2 igual a 50 sobre x ao quadrado. Agora podemos trocar de lugar o 2 com x ao quadrado. Então fica x ao quadrado é igual a 50 dividido por 2. Então x ao quadrado é igual a 25. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é igual a mais ou menos 5. Como a variável x é uma largura, obviamente que seu valor não pode ser negativo, e a solução negativa será desprezada. A resposta é x igual a 5 metros. Para termos certeza de que o valor de x que temos calculado, é o mínimo da função, a derivada segunda no intervalo deve ser positiva. Então, vamos calcular a derivada segunda. Como antes, vamos reescrever a expressão da derivada primeira para uma forma mais conveniente. L' de x vai ser 2, aí eu vou escrever menos 50, e o 1 sobre x ao quadrado eu vou escrever como x elevado a menos 2. A derivada segunda é L' de x vai ser a derivada de 2 é zero, aí o menos 50 é constante. O menos 2 vira um fator, menos 2 vezes x elevado a menos 3. Menos 50 vezes menos 2 dá 100, então fica 100x elevado a menos 3. E esse expoente negativo eu posso tirar o sinal passando para o denominador. Então vai dar 100 sobre x elevado ao cubo. A derivada segunda nunca se anula, porque o numerador é uma constante.
mas não está definida em x igual a zero, onde teríamos uma divisão por zero. Como x é uma largura e é sempre positivo, a derivada segunda será positiva no intervalo do ponto crítico, e a função será côncava para cima. Desta forma, temos certeza que o valor que encontramos representa um ponto mínimo da função comprimento da cerca. O valor do comprimento y da cerca é y é igual a 50 sobre 5, que dá 10 metros. Então, a solução é uma cerca de 10 metros de comprimento e 5 metros de largura. O comprimento total vai ser L igual a 2 vezes 5 mais 10, que dá 20 metros. Na próxima aula, vamos resolver mais alguns exemplos.